E como prometido, o Personalidades está com outra pessoa muito legal, um exemplo de vida também aqui da nossa região. Eu estou aqui numa empresa tomando um cafezinho do lado de cada mesa, estou me sentindo muito importante. Estou me sentindo assim meio proprietária da Colix, porque eu estou entrevistando o Luiz da Colix. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Eu posso chamar de tu, assim, de Luiz? Pode ser? Sim, sem problema. Há quanto tempo tu estás aqui nessas novas instalações? Há 1 ano e 2 meses, praticamente. Pouco tempo, né? Mas a Colix fez aniversário agora. A Colix completou na quarta-feira passada, dia 25 de setembro, 10 anos de existência. Mas antes da gente chegar nos tempos atuais, vamos fazer uma retrospectiva, assim. No que tu já trabalhou, desde moleque, assim, o que tu já fez? Bom, aos 15 anos de idade, eu iniciei o trabalho em escritório de contabilidade, né? E comecei, né, aí trabalhando na área contábil especificamente. Resolvi então, depois do 3º grau, né, que a gente diz, resolvi estudar então, fazer a faculdade de Ciências Contábeis, né? E nesse período, trabalhando em empresas também na área relacionada à área contábil, e me formei em Ciências Contábeis. Mas era uma coisa que tu gostava? Sim, assim. Na época eu estava mais afinado e eu entendi que gostava muito de números, valores, enfim, assim. E já em casa mesmo, já fazia meus cálculos, tudo, cuidava tudo direitinho das contas. Ai, né? que ciúme, eu queria ser assim. E isso eu já tive essa aptidão para a questão contábil. Então eu entendia que ali era um caminho. E comecei, né, estudei, me formei, enfim, na FUCRE, na antiga, hoje atual Unesco, na antiga FUCRE, né? E aí eu estava, na ocasião, trabalhando na antiga Bandeirante, Casa Bandeirante, né, famosa, também na área de escritório, enfim, com papéis, enfim, contabilidade. E aí que eu fui chamado num teste que eu fiz no Hospital Regional de Araranguá, quando estava ainda nem aberto, mas estava iniciando, uma empresa de São Paulo, mas para atuar na área contábil também. E foi aí que eu passei entre 3 candidatos, eu passei em primeiro lugar, me chamaram e eu resolvi então ir, né, atuar no Hospital Regional. Mas tu era super jovem então? Assim, na época 20, 21 anos, acho que. Não tenho bem certeza agora, teria que fazer os cálculos aí, mas foi formação, né, recente também. E aí eu comecei a ver de perto a área hospitalar e comecei assim até ter um gosto pela gestão, até porque na época o administrador vinha de São Paulo, né? Ele vinha nas segundas-feiras e sexta-feira pela manhã ele ia embora, né? Então deixava o final de semana a cargo de minha responsabilidade. Há tanto que chegou um momento que ele disse: eu vejo tu um administrador, não um contador. Acha outro para o teu lugar e tu vem assumir aqui a administração do hospital durante a minha ausência. E assim fez. Né? O período em que ele ficava, que ele saía, eu assumia o hospital. Até o momento que realmente a gente viu que tinha mais gosto, né, pela administração, enfim. Agora, é uma responsabilidade gigantesca, né? Dirigir um hospital, sim, né, daquele porte. Ainda mais um hospital regional, um hospital com uma capacidade grande instalada, né, com uma responsabilidade de dar um atendimento de qualidade, que o pessoal de São Paulo exigia muito para a época, queria realmente mostrar um serviço de qualidade, e a saúde remunera tão mal, né? Então, isso e remunera mal mesmo? Sim, quando a gente parte para o princípio do SUS, né, realmente fica muito aquém daquilo, o repasse do governo. Né? Na época, até hoje a gente tem visto esse problema, a gente tem ouvido, né, de colegas, então colegas de administração hospitalar com relação à saúde no Brasil, né? Na época que tu assumiste a direção do Hospital Regional, qual foi a maior dificuldade que tu encontrou? Não, justamente, a primeira, assim, existia alguns, eu diria assim, vícios, né? Que até então algum pessoal transferido do Hospital Bom Pastor, né? Então já é uma dificuldade tu administrar algo que, embora a estrutura seja nova, né? E vinha, né, alguns costumes, né, adotados no então hospital que era público, né? Eu vim para um hospital em que a gente queria dar uma cara
de hospital privado, um hospital que pudesse dar um atendimento de qualidade. Então era meio complicado nesse sentido. Na questão da gestão pessoal, então. Exato. E a gente também assim, não tinha experiência ainda com relação à administração hospitalar. Então aquilo foi pegando ali no dia a dia, né? Hoje qual seria a maior dificuldade em administrar o hospital regional? Na tua visão, né? Não estás lá dentro, mas hoje o que tu acha que é o mais difícil? Por que não está dando certo? Por que a gente está patinando e não sai do lugar? Eu vejo assim que, né, as pessoas que têm passado diante do hospital, recentemente o maior tempo que ficou na administração foi a própria Unesc, né? Acredito que as pessoas que estavam diante da administração tinham conhecimento devido para administrar, né? Acho que não. Agora, eu acredito que falta apoio político, falta apoio da própria comunidade também. Como que a comunidade pode participar? Porque assim, nós, depois até vou chegar lá quando a gente deu uma volta, né, que eu saí do Hospital Regional, fui para o Rio Grande do Sul, depois retornei aqui novamente e fui trabalhar no Hospital de Meleiro, né? Foi onde assim, eu encontrei uma solução para a saúde, né? Onde a administração deve ser aberta à população, essa população deve participar e sentir os problemas, né? E em Meleiro tu conseguiu implantar? Foi o que nós realizamos em Meleiro. Aliás, o Hospital de Meleiro realmente é uma referência, é incrível. Eu acho que nunca tive num hospital público com tanta qualidade. Realmente ele, hoje, né, eu posso dizer assim, que é uma referência, né, na nossa região, né? E tu achas que o regional é pelo porte dele, é pelo tamanho que não se consegue uma gestão de qualidade? Eu acho que ou ainda como pelo eu disse, repasse? São vários fatores, né? Eu acho que um apoio em conjunto da política local, né? Não ficar dividindo e puxando esse ou aquele para seu assado, a brasa para o seu assado, mas, né, especificamente unidos, né, nesse sentido. E a comunidade também, né, participando, achando uma maneira como a gente fez no Meleiro. Como é que foi no Meleiro essa participação assim da comunidade? Nós tivemos um problema inicial com relação justamente à própria política, né? Que aí que desencadeou a necessidade de a gente buscar uma interação junto à comunidade e buscar os anseios da comunidade, né? Comunidade local, para que houvesse um hospital que pudesse atender aquilo que ela pretendia. Então, assim, como a promessa política não foi cumprida, houve aí uma ocasião de uma greve e tal, onde acabou surgindo ideias, né? Na qual uma ideia minha foi, eu tinha adotado a nível ambulatorial no Rio Grande do Sul, lá em Capão da Canoa, que foi chamado plano, né, de assistência ambulatorial, plano próprio do hospital, enfim, algo assim, e que a gente adotou a nível geral no Meleiro, né? A gente reuniu aí um segmento da comunidade, liderança da comunidade, depois deslocamos a todas as comunidades locais, foi mais ou menos umas 25 comunidades, fazendo reuniões explicando o funcionamento desse plano. Ah, que legal. Né? Convencendo não, mas mostrando para a comunidade como seria importante a participação deles no meio, né, do hospital, e com isso mantendo os serviços que até hoje vêm cada vez proporcionando melhor qualidade de atendimento. Tu acha que a nossa área médica aqui, na nossa região, os médicos mesmo, são médicos de uma boa qualidade? Olha, eu acredito que sim, né? A gente às vezes tem aquela mania de procurar Criciúma em determinadas situações porque são melhores, mas muitos deles atuam aqui. Nós temos profissionais que até são da terra, se formaram, foram para fora, se especializaram. Eu acho que essa questão de dizer que não resolve os problemas, eu acho que vai muito também da fé das pessoas. Eu, né, sou católico, tudo, eu vejo assim, se você acreditar, já é um bom passo para a cura. Você acreditar que vai se curar, que vai melhorar e que aquele profissional que está ali, com certeza ele vai te ajudar em muito, né? E falando em médico, eu tenho que falar do Dr. Cassiano Moreira, a clínica Dr. Cassiano Moreira, que fica aqui em Araranguá, em frente ao Colégio Murialdo. É uma clínica de alta qualidade, de alta confiança, né? E o Dr. Cassiano é um clínico geral e atende a medicina tradicional, mas também com acupuntura, por exemplo, e tratamentos contra dor aguda, dor crônica, obesidade, diabetes, hipertensão, e com um tratamento diferenciado.
Dr. Cassiano Moreira é muito humano e te vê como de uma forma holística, né? Toda a tua vida, não só aquele probleminha que está ali. E é uma saúde preventiva, digamos assim. 35240818, Dr. Cassiano Moreira é o meu médico da família. E eu tenho muito orgulho de falar do Dr. Cassiano Moreira, não porque ele é parceiro do programa, mas porque justamente isso, acho que a gente tem que começar a valorizar os nossos profissionais daqui. Sim. E que tem profissionais de saúde muito bons atuando em Araranguá e na nossa região. Sim. Mas falasse uma coisa muito interessante, que o que a gente espera de um contador, um administrador, alguém que esteve diretamente ligado a uma coisa tão física que é um hospital, e tu vem com a fé, com algo que não é palpável, com algo que a gente não vê, não pode contar nos dedos. Como é que é isso? Como que surgiu essa tua fé? Como que tu trata? Não, eu vejo assim, eu acho que diante de todo o trabalho, né, que você executa, você tem que fazer, lógico, com amor, mas acima de tudo, você colocar Deus à frente. Porque sem Deus tu não chega a lugar nenhum. E isso tem um princípio, sou batizado na igreja católica, enfim, mas... e recentemente, alguns anos agora, né, a gente participou mais ativamente da igreja, né? Hoje eu sou ministro extraordinário da comunhão, né? Sou coordenador do CPC do Jardim das Avenidas, né? Atualmente agora vão ter a festa final de semana, também sou festeiro ali, né, da festa de São Francisco de Assis, do bairro. Então assim, a gente está envolvido muito na igreja e a gente, quando se envolve, você sente cada vez mais o prazer, né, de fazer as coisas colocando sempre Deus, colocando a fé, que eu diria assim, você acreditar naquilo que você está fazendo, aí não tem o que... E tu acha que realmente faz diferença na saúde da gente? Eu acredito que sim. Eu acredito sim. Eu acho que assim, às vezes o pessoal, foi milagre, isso, aquilo, mas às vezes o milagre está dentro de você. Você ter essa convicção de que é superado, né? Quantas coisas que podem ser superadas. Isso é muito interessante vindo de um administrador hospitalar. Muito Porque a gente também conviveu bastante tempo com a doença do pessoal e tal. E hoje a gente vê, olha, a gente inclusive faz visita todas as quartas-feiras no hospital. Né? A gente leva a comunhão aos doentes. E tu ali sente realmente a necessidade de uma palavra que o pessoal precisa. Às vezes, muitas vezes isso, né? Você dá uma palavra amiga, um consolo, que isso vai ajudar muito. Isso vem de família, não? Uma coisa tua? Olha, não sei, talvez a minha mãe, talvez, né? Não sei, os pais pudessem... Tu tens um santo protetor, assim, que tu te identifica mais, não? Não, eu acredito em Nossa Senhora Mãe dos Homens, nossa padroeira local, né? Tenho muita fé, já todos os anos participo, né, da festa. Mas assim, especialmente assim algum, né? Bom, mas vamos voltar então à área profissional. Aí tu administrou lá, aqui no Meleiro e tal, e de repente tu viu um nicho de mercado que não existia, não estava sendo tratado aqui na nossa região. Como eu te falei, nos últimos 10 anos que eu permaneci em Meleiro, no Hospital do Meleiro, praticamente em 2003, né? Houve uma exigência da Anvisa, né, em que os resíduos hospitalares deveriam ser dados no destino adequado. Né? E aí todo mundo começou a questionar. Na ocasião eu ainda era delegado regional dos hospitais, né, pertencendo ao sindicato dos hospitais de Tubarão, era toda a região aqui sul. E a gente ficou preocupado com relação a isso, o que fazer, né? Então começamos a discutir aí com prefeitos, secretários de saúde, a MESC, enfim, para uma solução a respeito do que fazer com esses resíduos, né, que já não poderia mais ser queimados naqueles queimadores que os hospitais mantinham, enfim. E aí começamos a buscar soluções para isso, né? Onde que eu, em conversação, até por acaso com um irmão meu de Brusque, questionei a ele, que ele trabalhava com a Unimed, o que eles faziam com os resíduos. E eles citaram, olha, até hoje uma empresa passa aqui semanalmente e leva aí, parece que por um aterro, algo assim, mas olha, me interessa ver como funciona. E aí eu fui em busca, como eles faziam, né? E aí ali começou a iniciação, daí
Me passaram na época que eles recebiam resíduos de uma empresa de Imbituba que trabalhava com os portos. Fui até nessa empresa, aí essa empresa me passou, não, mas agora aqui em Laguna está saindo um incinerador, que a gente vai levar o material para ali. Fui nesse incinerador, conversei com o pessoal, marcamos uma reunião da MESC, trouxemos o pessoal para explicar como funcionaria. Os prefeitos na época, mas isso vai ter custo, isso e aquilo e tal, vai ser difícil. Acho que não dá para nós abraçarmos, né? Porque a gente colocou que a necessidade dos hospitais também, isso era meio oneroso, de repente os hospitais têm que abraçar uma coisa de uma hora para outra, mas eles simplesmente meio que recuaram nessa decisão. Aí eu disse assim, bom, então vamos deixar em banho-maria, vamos ver o que é que vamos fazer. Aí eu contei com o apoio de uma pessoa que hoje, né, aí eu entro um pouquinho na questão política. Uma pessoa que hoje não está no nosso meio, fez já muito pelo município, que eu acredito, se tivesse continuado diante de uma administração municipal, Aranaguá teria crescido e muito, tá? Que foi chamado Primo Menegal, né? Primo Menegal, ele teve a visão, olhou assim, Luiz, tua proposta aí de tu colocar, e aí eu fiz uma proposta, né? Coloquei para ele como é que deveria ser feito, mandou fazer alguns estudos. E numa reunião da MESC ele me convidou e disse assim, apresenta para o pessoal aqui que eu estou do teu lado. Eu acho que tu está no caminho certo. Eu disse, olha, então agradeço aí pela... E coloquei, né? Fiz uma explanação. Aí, inicialmente teve o prefeito até então, Antônio, lá de Praia Grande, não, São João do Sul, que disse assim, não, se é para nós resolver o problema do lixo, passa para o Luiz que o Luiz vai resolver. E aí começou. Dali é que o pessoal confiou no nosso projeto, né? E a gente, então, dia 25, eu abri a empresa e daí nós começamos o trabalho. Que hoje não fica restrito só à área hospitalar, né? Tu atende empresas de diferentes segmentos, né? Inicialmente a gente começou a nível prefeituras, na saúde, né? Ou seja, saúde, era o foco nosso, era a saúde. Começamos com as prefeituras da MESC, posteriormente migramos a oferecer o serviço na região da ANREC. Depois passamos também a oferecer aos privados, né, ou seja, os próprios hospitais, que já era uma necessidade, e nesse meio, logicamente, eu tive que me desligar da área hospitalar, claro, né, para poder dedicar à empresa. Depois a gente começou com os laboratórios, dentistas, farmácias, enfim, oferecer o trabalho. E aí a gente ficou aí durante praticamente 5 anos, né, atuando nessa linha dos resíduos de saúde. E de 2006 para cá, 2007, se eu não me engano, a gente começou a pensar, né, e aí foi uma necessidade de algum outro cliente, porque nós não fazíamos também a coleta de um material contaminado com industrial, de material contaminado com óleo. A gente ficou assim na ocasião meio receoso com relação a isso. Não, mas o nosso foco, nós estamos dedicados à saúde, mas vamos dar uma analisada, né? E vimos que realmente a região havia uma carência, uma necessidade desse tipo de serviço, né? E aí fizemos os estudos necessários da implantação e começamos. Mas tem empresas pequenas ou de médio porte que utilizam o teu serviço? As pessoas têm essa visão assim? Com relação às coletas de saúde industrial? Não de saúde, industrial, geral, assim. Industrial. Não, então, até então, né, assim, alguns que são realmente já, que possuíam ISO, ou precisava justificar que o meio ambiente teria que, né, tinha um certificado de meio ambiente, algo assim, eles procuraram saber onde tinha empresa. E aí onde despertou o nosso interesse em realmente botar esse serviço também industrial, né? E aí, assim, a legislação existe, ela passou a ser mais forte a partir de 2010, né? E agora, inclusive, né, com as fundações meio ambiente cobrando muito, né? As fundações cobram muito realmente para dar o destino adequado dos resíduos. Onde que hoje nós começamos aí, né, praticamente assim, em 2008, acredito eu, 2007, 2008. E hoje nós estamos com mais de 500 clientes na área industrial, né? Em saúde hoje contamos, graças a Deus, com mais de 1.500 clientes, né? E aí vocês dão destinação, assim, vocês buscam, vocês transportam? O nosso trabalho é de fazer a coleta no estabelecimento, né? Dependendo do material, a gente traz até a nossa central, armazena, né? Monta a carga e depois vai para o destino final. Que é o
Como? O quê? Onde? O destino final. O da saúde, hoje, a gente faz diariamente a coleta e leva para a Içara, onde ele é autoclavado por uma empresa ali e colocado no aterro da Santec. O que é autoclavado? É uma máquina, um equipamento, né? Autoclave assim como um hospitalar, que serve para se esterilizar os aparelhos de cirurgia, e esse serve para esterilizar o lixo, né? É um equipamento que vai matar as bactérias, né? Um sistema de vácuo e pressão, né? Então, onde elimina todo tipo de risco de contaminação. Aí sim você pode jogar o material no aterro, né? Mas até então tem que passar pelos processos. Eu fico aqui imaginando, gente, porque até pouco tempo eu quero dizer assim, sei lá, 25, 30 anos atrás, não se pensava nada disso, não se tomava essas providências. Não se tomava esses cuidados, na verdade. Né? A gente queimava atrás do hospital naquelas fornalhas, né? Isso aí, né? E muitos colocavam lixo comum, o pessoal que fazia coleta se espetava com as agulhas, e claro. Não, e até nas empresas mesmo a gente vê assim, de jogar na beira de rio e não ter um cuidado nenhum, né? Sim, mas é assim, tu tem que ter uma quantidade mínima, por exemplo, para ser teu cliente. Eu tenho uma borracharia, vamos supor. Eu não tenho uma quantidade muito grande de resíduos, mas qual é o mínimo assim, ou tem hoje assim, periodicidade? Não, hoje primeira coisa, nós celebramos o contrato com qualquer empresa, independente do porte, pequeno, grande, a gente vai e celebra. Aí, dependendo da necessidade, a coleta pode ser uma vez por mês, pode ser 2 vezes por mês ou semanal. Ou, dependendo do tipo, até, né? Mas normalmente é assim, o semanal ou uma vez por mês. O que tu gostaria de ter na tua empresa, que ainda não tem, mas que tu projeta assim? Uma das coisas que nós gostaríamos de até trazer para a região, tá? Na questão, seria o aterro industrial de classe 1, que não existe. Esse hoje é só em Joinville. Então, o custo de transporte até Joinville onera em muitos serviços, né, para o cliente. Esse é o nosso, vamos dizer assim, hoje, sonho de se ter um aterro desse. Claro, envolve muitos recursos, né? Envolve meio ambiente e tal, tem que ver se o local é adequado, né? Tudo tem que fazer estudos, né, de impacto ambientais. Mas eu acredito assim que seria a nossa saída, não só para atender aqui o sul de Santa Catarina, ou seja, a nossa empresa, mas o Rio Grande do Sul, que hoje, como a FEPAM exige muitas coisas não podem ser destinadas, tem que vir para cá. Então, só que de Rio Grande do Sul até Joinville, onera mais ainda. Então, se nós tivéssemos um aterro industrial de classe 1 aqui, isso seria o melhor sonho nosso. Eu observei, a gente chegou aqui e eu conheci um dos teus filhos, estava trabalhando aqui, e a gente percebe assim, que há essa união da família em torno da empresa. Dá para se dizer que é uma empresa familiar também? Eu diria assim, desde que nós começamos, né, eu comecei, mas assim, os primeiros momentos ao lado da minha casa, né? Então, a garagem do primeiro veículo, que é esse que está na parede aqui, né? Depois a gente vai mostrar essa imagem. E então desde o primeiro momento, né, do início, né, foi envolvida assim a esposa, né, que também ajudou muito e ajuda até hoje, a Arlete, né? Arlete. Então até hoje ajuda muito, né, na questão, dando todo o suporte, porque, né, a gente também não é de ferro, tem que sempre ter alguém por trás para ajudar, né? E os filhos, né, também que depois começaram, depois de estudar, vieram também participar da empresa, né? Mas assim, sempre foi muito familiar. E eu digo assim, sempre os próprios funcionários para nós são como uma família, né? Então até recente agora no sábado, né, nós comemoramos os 10 anos reunidos ali, né? Deu mais de 50 pessoas, acho, ao todo, né, com os familiares, filhos e todas as crianças. Aí a gente fez um almoço ali de confraternização comemorativo. Como é importante a administração envolver essa questão pessoal, assim, né, de mais, sei lá, mais pessoalidade, mais aconchego, mais sentimento, né? Que a pessoa veste a camisa com prazer, né? Sim. Nossa, que trabalho. Hoje, assim, a gente coloca sempre para eles, né, que tudo que temos aí depende também do trabalho deles. E é para eles também, né? Então não é assim, hoje, o Luiz aí só vai oferir os lucros, né? E vai cada vez mais enriquecer. Não. Hoje eu penso assim, que a riqueza é para todos. E eu divido isso com eles e com todos os meus clientes, que na verdade precisam do meu serviço. Não adianta eu chegar, explorar e querer ganhar tudo numa só vez, que eu acho que não é por aí.
Então, o meu trabalho, assim, a gente Mas sempre... é genial também, porque é uma empresa privada, mas que acaba colaborando com, na realidade, para todos nós, né? Para a sociedade inteira. Quantos filhos tu tens? 2. 2 filhos, e os 2 trabalham aqui? Sim, os 2 trabalham. Tu é muito sortudo, porque não é todo pai que tem um filho que se interessa. Eu vou para um breve intervalo, volto já aqui com o Luiz, na Colix, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dele, como é que ele chegou aqui. Não sai daí.